Apresento o livro Palavras de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ditado por Emmanuel. Mensagem: esclarecendo. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existe fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidas pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Com o Mestre, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda e o outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Entre julgar e discernir há sempre uma grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito de análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência,
olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia ao instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado aos indivíduos ou à coletividade. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade e da criatura humana ainda é o do conhecimento de si mesma. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos de ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. A história da criação, no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmo. Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas.